Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz. E antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, o nosso recadinho de sempre. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, tá bom, gente? Por favor, compartilhe, peça para as pessoas se inscreverem, divulgue o nosso canal nas igrejas, nos grupos de oração, né, no Face, Instagram, WhatsApp, tá? Um canal de teologia católico gratuito pela internet. E nós estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica. Graças a Deus, terminamos nas últimas aulas o Credo, que é a primeira parte do Catecismo, e já começamos a segunda parte, tá? Que é os sacramentos. E primeiro a gente está estudando sobre a liturgia, porque a celebração da liturgia é a celebração dos sacramentos, na qual a liturgia é o ápice, vamos dizer assim, a celebração eucarística, não é? Então, nós vimos na aula passada, eu fiz uma introdução, e hoje nós vamos continuar aí no catecismo, entender o que é a liturgia na Igreja Católica. Só existe na Igreja Católica a liturgia, não tem outra religião. Então nós vamos entender o que é a liturgia. Então é bom, né, a gente que é catequista, a gente estudar, né, sobre a liturgia, a gente que trabalha na liturgia, quem é ministro, não é? Então, gente, todos nós precisamos entender o que é a liturgia para a gente poder celebrar bem a liturgia. Há muitos erros, muitos abusos litúrgicos, e não é só de leigos, não. Eu tenho que falar aqui até mesmo de padres. Até padres mesmo, gente, que parece que não estudaram os documentos da Igreja, do Concílio Vaticano II sobre a liturgia, a Sacrosanto Concílio. Quando a gente faz teologia, a gente estuda a Sacrosanto Concílio, é o documento da Igreja sobre a liturgia. Entendeu, gente? Então nós precisamos estudar a liturgia, tá? Principalmente a gente que trabalha na igreja, ok? Então, se você tem o catecismo, abra aí na página 302 do Catecismo da Igreja, parágrafo 1069, 1069, tá? O título é: o que significa a palavra liturgia? Então, tá vendo? O catecismo, gente, ele é maravilhoso porque ele explica toda a doutrina católica. Então aqui você tem toda a explicação da doutrina católica pelo magistério da igreja. Então aqui, gente, você tem uma doutrina que você não tem erro, vamos dizer assim. De doutrina não tem erro. Para nós católicos não tem erro. Porque aqui é a doutrina explicada pelo magistério da igreja. O Papa aprovou com todos os bispos do mundo. Esse catecismo ele foi elaborado em 1992 e foi aprovado pelo Papa São João Paulo II
com os bispos do mundo inteiro. E sabe quem que elaborou esse catecismo? Na época? Cardeal Ratzinger, Papa Bento XVI, não preciso falar mais nada. Só cobra, só fera. Não é? Então vamos ver aí o parágrafo 1069, o que que diz? A palavra liturgia significa originalmente obra pública, serviço da parte do povo em favor do povo. Olha que coisa bonita. Tá vendo? Por isso que é uma obra pública. Por quê? Na liturgia a gente celebra para o povo de Deus. No Antigo Testamento a igreja é chamada de povo de Deus. Povo sacerdotal, assembleia. Igreja quer dizer isso, povo de Deus, assembleia. Reunião daqueles que creem no mesmo Deus. Entenderam? Então é muito bonita essa definição. Serviço, olha aí. Então a liturgia é para servir. O próprio Jesus foi o primeiro a servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então Jesus foi o primeiro. Por isso que a liturgia, gente, é um serviço ao povo de Deus. Todos nós, gente, servimos a Cristo e servimos a igreja. Eu me sinto muito orgulhoso em servir a igreja e servir a Jesus Cristo. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui não é liturgia, claro. Entendeu? Mas aqui nós estamos falando da liturgia. Mas todo o trabalho que você faz para Deus, você está servindo a Deus, servindo a igreja. E na liturgia é o ápice. Por isso que nós que servimos, trabalhamos na igreja, nós temos que nos sentir muito orgulhosos de trabalhar para Deus, servindo ao povo de Deus, que é a igreja, o corpo de Cristo. Então, é um serviço da parte do povo em favor do povo. Olha que bonito. Não é? Povo de Deus. Muito bonito essa definição. Na tradição cristã, olha aí, tá vendo? Na tradição cristã, ela quer significar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Olha aí, porque Deus, gente, Deus não quer ser sozinho. Não. Por isso que eu falei, o católico é um ser comunitário. Ah, eu rezo em casa. Tudo bem, é uma maravilha rezar em casa, mas você tem que ir para a igreja. Deus quer que a gente se reúna. Por isso que colocou lá o templo para a gente se reunir. O templo, gente, é para isso, para a gente se reunir. É muito bonito a gente estar unidos em oração, servindo a Deus, servindo aos irmãos. Não é muito bonito isso? É aquilo que Jesus falou: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Então, gente, isso é muito bonito. Isso quem falou está lá na palavra de Deus. É Jesus quem disse. Está lá no Evangelho de São João, no capítulo 17, versículo 4. Tá? Anota esses textos aí para você ler depois. Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua em sua igreja, com ela e por ela, a obra da nossa redenção. Gente, isso é maravilhoso. Eu já expliquei aqui e vou explicar novamente. A liturgia não é uma repetição da nossa redenção, não. Se torna presente a nossa redenção. O sacrifício de Cristo, ele se torna presente em cada liturgia, em cada missa. O que é a missa? É a celebração da liturgia, ação de graças, Eucaristia. Então a nossa redenção, ela é atualizada para a nossa redenção e a redenção do mundo. O sacrifício de Cristo no Calvário é perpetuado, o mesmo e único sacrifício, não é repetição. O sacrifício de Cristo não pode se repetir, é único. Ele não se repete, se atualiza para a nossa redenção e para a redenção do mundo todo. Gente, o mundo ainda só não está pior porque existe a liturgia. A gente oferece a Deus em toda liturgia o sacrifício de Deus em reparação pelos nossos pecados e os pecados do mundo. É isso que segura o braço de Deus para não cair sobre a humanidade. Porque, gente, a humanidade virou as costas para Deus. Por isso que a igreja celebra a liturgia todo dia. O padre, pelo menos, celebra uma missa por dia. Para quê? Para que o sacrifício de Cristo, entendeu?
possa ser oferecido para o perdão dos pecados do mundo. É por isso que segura o braço de Deus. É a liturgia que segura o braço de Deus, para que Deus não abandone o seu povo. Entendeu? Porque o povo virou as costas para Deus, mas ali não. Né? Quando o incenso, né? Quando a gente está numa celebração litúrgica solene, aquele incenso, aquela fumaça que sobe, são as nossas orações que sobem até Deus. E diz aqui, Cristo nosso Redentor e sumo sacerdote. Então Jesus, ele é o único sacerdote. O padre ali, ele está ali, ali representando Jesus, mas vamos dizer assim, o Papa é o padre é um ministro. Ele está ministrando a liturgia, mas quem está celebrando ali na pessoa do padre é o próprio Jesus. Quando o padre está fazendo homilia ali, é o próprio Jesus quem está falando. Quando o padre está fazendo aquela consagração ali, é Jesus quem está fazendo. Por isso que ele repete aquelas mesmas palavras. Quando o padre vai distribuir a comunhão para você comungar, é Jesus quem está distribuindo. Por isso que o padre não pode deixar de distribuir a Eucaristia, sabia disso? O padre não pode. Ele pode ter uns auxiliares dele, os ministros, não tem problema. Não é? Agora, ele não pode ficar sentado ali e deixar os outros distribuírem. Por quê? Porque ele representa o próprio Cristo. Entendeu? Ele representa o próprio Cristo. Que na última ceia, tomai e comei. Entendeu? Então, diz aqui bem claro o catecismo. O próprio Cristo, ele é o único e sumo sacerdote. Ele mesmo ali se oferece nas espécies do pão e do vinho, não é? Na pessoa do sacerdote. Ok? Isso é muito bonito. Só existe na Igreja Católica. Porque só na Igreja Católica tem o sacramento da ordem e só na Igreja Católica tem um altar. Você pode ver que em nenhum lugar você vê altar. Não tem. Ali na igreja você vê o presbitério, o altar, onde o sacrifício de Cristo vai ser atualizado. Entendeu? Esse é o 1069. Por que, por exemplo, nas igrejas protestantes não tem? Porque o Lutero falava que não acreditava na missa. Por quê? Na liturgia. O que o Lutero falava? O sacrifício de Cristo é único, não pode ser repetido. Lutero dizia isso. Mas o sacrifício de Cristo não é repetido. É tornado presente, como diz a liturgia. As ações de Deus, elas não se esgotam. Isso, infelizmente, o Lutero não sabia disso. Né? Ele não aprendeu isso, coitado. Ele era tão sabido, mas tem algumas coisas que ele deixou a desejar. As ações de Deus não se esgotam no tempo. Para Deus não existe o tempo. O que para nós é passado e futuro, para Deus é presente. Então não é repetição, é o mesmo, é atualização. Infelizmente o Lutero não entendeu isso. Entendeu? Esse é o parágrafo 1069. O parágrafo 1070 diz assim: a palavra liturgia no Novo Testamento é empregada para designar não somente a celebração do culto divino, que está lá em Atos capítulo 13, versículo 2, e Lucas capítulo 1, versículo 23, mas também o anúncio do Evangelho, Romanos capítulo 15, versículo 16, Filipenses capítulo 2, versículo 14 a 17 e o versículo 30, e Romanos capítulo 15, versículo 27, 2 Coríntios 9, 12, Filipenses 2, 25. Então todos esses textos falam disso que eu estou falando. Então a liturgia no Novo Testamento, ela não é só empregada para designar a celebração do culto divino, ou seja, da Santa Missa. Não, também, mas não é só isso. É também o anúncio do Evangelho. Por isso que na liturgia tem a liturgia da palavra. Como é que é composta, gente, a liturgia? Liturgia da palavra e liturgia eucarística. A ceia, a celebração do culto a Deus, oferecimento da nossa redenção, mas antes tem a celebração da palavra, o anúncio do Evangelho, na qual, por isso que eu falei a questão da homilia. Por que o leigo não pode fazer homilia? Por quê? Porque o padre ali representa o próprio Cristo. É o próprio Cristo que fala. É só você ler lá, Lucas capítulo 4, na sinagoga,
Quem que levantou lá para ler a palavra de Deus? Jesus. Diz lá bem claro, Jesus se levantou, pegou lá o livro do profeta Isaías e começou a falar. Homilia, explicação da palavra de Deus. Então não pode ser um leigo, tem que ser o padre, que representa o próprio Cristo. Tá vendo? Então, é o que o catecismo está dizendo. Então, na nossa liturgia, ela é composta de quê? Liturgia da palavra, liturgia eucarística. Por isso que ninguém pode alterar a liturgia. Não, ninguém pode, ninguém tem o direito de alterar, nem o padre. Ninguém pode alterar a liturgia, gente. Por isso que muita gente abandona a igreja. Ah, a igreja não muda, né? A igreja é sempre a mesma coisa. Mas não pode mudar. Aquilo que Jesus deixou, aquilo que a igreja colocou, a gente não pode mudar. Senão, gente, vira bagunça. A missa, gente, tem que ser celebrada, a liturgia tem que ser celebrada do mesmo jeito como sempre foi. Não podemos alterar. Podemos mudar coisas secundárias, como foi mudado. Já expliquei na aula passada, a questão da língua, do padre virado para frente ou virado para trás, isso aí é o de menos. Eu estou falando o rito. O ritual da liturgia, o ritual da missa é que não pode mudar. Liturgia da palavra, liturgia eucarística. Domingo, primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho. Gente, eu já vi, ninguém me contou. Tem certas igrejas, paróquias, que não tem segunda leitura dia de domingo. Não pode. Dia de semana, não precisa ter segunda leitura. Você pode ver aí o Deus Conosco. Pega aí a liturgia do dia de semana, você vai ver que não tem segunda leitura. É a primeira leitura, o salmo e o evangelho, porque a missa é mais curta. Todo mundo tem que trabalhar, tem que estudar. Agora, a missa de domingo é a missa do dia do Senhor. A missa de domingo não pode faltar a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e o evangelho. Eu já cansei de participar de missa que não tinha segunda leitura dia de domingo. Tá errado. Tá errado. Entenderam? Então, eu não sei de onde que eles tiram essas mudanças. Não é porque a igreja não manda fazer nada disso. Eu não sei de onde que eles tiram isso. Entenderam? E o padre que tem que fazer homilia. Eu já vi seminarista fazer homilia. Leigo eu nunca vi, graças a Deus. Mas eu já vi seminarista fazer homilia. Não pode. Ele ainda não recebeu o sacramento da ordem. Então ele é um leigo. Ele ainda é um leigo. Porque ele ainda não recebeu. Ele está estudando para ser padre, mas ele ainda não é padre. Eu já vi, ninguém me contou. Eu já vi um seminarista fazer homilia. Entendeu, gente? Então, por isso que eu estou falando, tem gente que não estudou o catecismo da igreja, tem gente que não estudou os documentos da igreja, então vai celebrar a liturgia de qualquer jeito. Entenderam? Dia de domingo, o padre tem que explicar as leituras. Explicar, gente, as leituras, não é fazer comício. Não é fazer teologia da libertação aí, ficar falando de política. Explicar as leituras. Primeira leitura, segunda leitura, o evangelho. É isso que o padre tem que fazer. Não é ficar falando de política aí como eu estou cansado de ver na televisão e principalmente nas redes sociais. Igreja, púlpito, não é para você ficar falando de política nem nada. É para você explicar o evangelho, a liturgia. É anunciar o evangelho, como diz aqui. O anúncio do evangelho. É isso que é a homilia. É isso que a liturgia tem que fazer. E a caridade em ato. Olha aí, então, a liturgia também a caridade aí, gente, é o amor. Entendeu? Então, você tem que também ter os seus atos de amor. Porque se você não ama, você não serve. Para você servir alguém, você precisa ser por amor. Se não for por amor, esquece. Em todas essas situações, trata-se do serviço de Deus e dos homens. Tá? Por isso que eu falei que Jesus falou. Não é? Eu vim para servir e não para ser servido. Então, gente, nós que trabalhamos na liturgia, a gente tem que aprender a servir os irmãos, a servir na igreja. Eu quero trabalhar na igreja para servir, não para ser servido. Não para ser melhor do que o outro, não, mas para servir a Deus e aos irmãos. Na celebração litúrgica, a igreja é serva à imagem do seu Senhor, o único litúrgico. Olha que bonito.
Hebreus capítulo 8, versículos 2 e 6. Participando de seu sacerdócio, olha que bonito, culto, profético, anúncio e régio, serviço de caridade. Então, eu acho muito bonito quando na liturgia, né, a gente canta, né, o padre fala, fazei de nós uma perfeita oferenda. Então, nós juntos oferecemos, né, o nosso sacrifício a Deus, as nossas orações, né, tudo ali diante de Jesus. Não é muito bonito quando o padre fala, não é? Fazei de nós, não é fazer de mim, de um só, de nós, uma perfeita oferenda. Né? Gente, isso é muito bonito. Então a gente, entre aspas, na liturgia, a gente participa um pouco, né, dessa liturgia celeste. Por isso que o Scott Hahn fez um paralelismo entre a liturgia e o Apocalipse. É o mesmo que está lá no Apocalipse, a liturgia do Apocalipse que fala. Então toda vez que a gente celebra a liturgia, é a igreja da terra se unindo à igreja do céu. Gente, ele explica isso com uma profundidade. Na próxima aula, é porque não está aqui comigo agora, eu vou trazer esse livro aqui e vou mostrar para você. O Banquete do Cordeiro. Gente, esse livro, todo católico precisa ler esse livro. De um ex-protestante, de um ex-pastor protestante, dos Estados Unidos, conhecidíssimo nos Estados Unidos, já veio no Brasil aí várias vezes. Digite aí, Scott Hahn. Você vai ver a história dele, gente, é maravilhosa. Eu tenho uns 4, 5 livros dele. Eu vou mostrar na próxima aula os livros que eu tenho dele aqui. Um ex-pastor. Eu tenho uns 4, 5 livros dele aqui. Eu quero até perder um tempo aqui e falar do Scott Hahn aqui, porque vale. Gente, esse Banquete do Cordeiro, ele explica com tanta profundidade. Por quê? Porque ele entende de Bíblia, ele é doutor em Bíblia, não é? E ele é doutor em teologia. Então, ele se converteu ao catolicismo, não é? E ele explica com uma profundidade tão grande a questão do Apocalipse. E outra coisa, ele fez, a especialidade dele é Apocalipse, o livro mais difícil da Bíblia, mais complicado. 99% não entende o Apocalipse, e eu sou um deles. Eu tenho a humildade aqui de chegar aqui e dizer, eu sou um dos que menos entende do Apocalipse. Eu queria entender mais, mas eu quase não entendo. Mas ele, gente, ele explica, é o livro mais, vamos dizer assim, fácil de entendimento de Apocalipse que eu já tive. Eu já tenho uns 3, 4 livros de Apocalipse para eu poder aprender. Mas mesmo assim eu tinha dificuldade. Agora o Scott Hahn, por quê? Porque ele usa, né, o Apocalipse, ele fala que aquela liturgia do Apocalipse ali é a mesma liturgia que nós celebramos. Aí ele faz cada comparação ali no livro que você fica abismado. Não é? Quando o padre fala santo, 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 está lá no Apocalipse. Só você ler lá. Agora de cabeça eu não vou lembrar. Mas está lá no Apocalipse. O mesmo que o padre fala, as mesmas palavras que o padre fala, está lá no Apocalipse. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Nos unimos aos anjos e santos. Está lá no Apocalipse. Acho que é no capítulo 8, versículo 4, mais ou menos, assim, não sei. Entendeu? Apocalipse 12 também fala alguma coisa, Apocalipse 4. Ele coloca as passagens direitinho. As palavras que nós usamos na liturgia, na oração, as palavras que a gente usa na oração eucarística, ele coloca lá o texto bíblico que o Apocalipse aborda. Entendeu? Mas ele faz com uma maestria tão grande. Entendeu? Então, gente, a liturgia a nossa liturgia aqui da terra já é uma prefiguração da liturgia do céu. Nós vamos celebrar lá junto com Deus. É a igreja da terra se unindo à igreja do purgatório e à igreja do céu. Já expliquei, já fiz um vídeo sobre essa questão da comunhão dos santos. A igreja é uma só, em 3 dimensões. Entendeu? Então isso é muito bonito. É isso que o catecismo está dizendo aqui. Não é? A gente participa através da liturgia, do sacrifício de Cristo, do sacerdócio de Cristo, não é? Da profecia de Cristo, ou seja, do anúncio do Evangelho, que a gente está ali participando junto, não é? E também do serviço da caridade, do amor. Por isso que quando a gente vai ouvir o Evangelho, a gente fica de pé. Por que quando a gente vai ouvir o Evangelho a gente fica de pé?
Para quê? Para a gente seguir. Não é só ouvir com os ouvidos, é seguir, arregaçar as mangas. Não é? Agora nós vamos praticar o Evangelho, não é só ouvir, praticar também. E como é que a gente pratica o Evangelho? Com o amor, com a caridade. Como é que no começo da igreja se reconhecia os cristãos? Amor, caridade. Por isso que eu falei aqui que caridade não tem nada a ver com filantropia. Filantropia qualquer um pode fazer. Caridade é você fazer por amor a Cristo. Por amor a Cristo e porque aquele irmão ali também é filho de Deus. Aquele irmão ali também é uma pessoa que também foi tocado pela graça de Deus e é seu irmão em Cristo pelo batismo. Isso é caridade, isso é amor. É um amor desinteressado, é um amor que não procura seus interesses. É o que está lá na carta aos Coríntios, capítulo 13. Mas em Atos, é o que muitos fazem aí. As pastorais na igreja. Né? Por que as pastorais, graças a Deus, fazem esse trabalho maravilhoso com os vicentinos? Agora a madrugada com carinho, que acolhe as pessoas aí que estão nas ruas. Por quê? Porque participam, não é, da liturgia e vivem a sua vida, a liturgia na prática. Entendeu? Arregaça as mangas. Não é? Por isso que fica de pé. Agora nós vamos praticar o Evangelho, aquilo que está lá no Evangelho de São Mateus. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, estava preso, você foi me visitar, estava doente, você foi me visitar. É isso aí, é o que está lá no Evangelho. Com razão, portanto, a liturgia é tida como o exercício do munus sacerdotal de Jesus Cristo. Munus quer dizer poder, não é? Na qual, mediante sinais sensíveis, é significada e de modo peculiar a cada sinal realizada a santificação do homem, e é exercido o culto público integral pelo corpo místico de Cristo, ou seja, a igreja. Cabeça e membros, ou seja, Jesus e a sua igreja, que somos nós. O corpo de Cristo é a igreja, mas somos membros. Então na liturgia é Jesus a cabeça junto com a igreja, que somos nós. Todos nós somos igreja. Não é? Por isso que nós não podemos ficar dentro de casa. Entendeu? Não, nós temos que ir para a igreja, gente. É o que ele está dizendo aqui. Ali na liturgia nós estamos celebrando o maior mistério. Unidos a Cristo e os irmãos. Por isso que nós somos comunitários, uma comunidade. O que é comunidade? Todo mundo junto. Então nós não podemos ser solitários, ficar ali preso no nosso cantinho, no nosso mundinho. Não. Nós somos irmãos, não é? Filhos do mesmo pai, então a gente tem que se encontrar, não é? Disto se segue que toda celebração litúrgica, como obra de Cristo sacerdote e de seu corpo que é a igreja, é ação sagrada. Olha aí, olha, por isso que a gente fala Santa Missa. A liturgia, gente, é uma coisa sagrada, por isso que não pode ser celebrada de qualquer jeito. Tem que ser celebrada com respeito, não pode ficar conversando, que eu já falei aqui, o que mais me incomoda é a conversa. Entendeu? E me incomoda bastante essa conversa na hora. Gente, é uma coisa sagrada. A liturgia é uma coisa sagrada. E fica a gente conversando na hora da homilia, na hora da comunhão. Por isso que a comunhão não faz efeito. Não tem os frutos. A pessoa continua na mesma vida de pecado. Por quê? Porque não aproveita. A liturgia, gente, tem que ter um momento de reflexão, um momento de silêncio. Entendeu? Mas não. É ação sagrada por excelência, cuja eficácia no mesmo título e grau não é igualada por nenhuma outra ação na igreja. Isso quem falou, gente, foi o documento do Concílio Vaticano II, a Sacrosanctum Concílio. O que ele está dizendo aqui? Nada se compara à liturgia, à Santa Missa. Nada. Eu falo isso com os meus alunos. Eu falo isso para eles, né? Eu pergunto se eles foram à missa, eu falo com eles. Jesus está em toda parte.
Cristo está em toda parte, porque Cristo é Deus, Cristo é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está aqui agora, espiritualmente. Na liturgia, gente, Jesus está fisicamente. Corpo, sangue, alma e divindade. Jesus está na boca do Padre, quando o Padre proclama o Evangelho e explica o Evangelho, como eu já falei, é o próprio Jesus que está ali. Não é que o Padre seja Jesus, não, entenda isso. Não é que o Padre seja Jesus, ele está celebrando na pessoa de Cristo, mas não é que o Padre seja Jesus, não. Entendeu? O que está sendo celebrado. Jesus está ali na palavra do Padre, na explicação dele, quando ele fala, né, quando ele fala do Evangelho. Por isso que eu falei, se ele começa a falar de outra coisa, perde. Agora, se ele fala do Evangelho, é Cristo falando. E na hora por isso que a gente se ajoelha. Por que, gente, que todos nós temos que nos ajoelhar na hora da consagração? Por quê? A menos que você não possa, é diferente. Se você não pode, tudo bem. Agora, quem pode, deve ajoelhar. Por quê? Gente, ali Jesus não está mais espiritualmente, Jesus está fisicamente. Corpo, sangue, alma e divindade. Aí não é mais espiritualmente, aí já é, Jesus está ali presente no meio de nós. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós falamos isso. Eis, olha só, por isso que o Scott Hahn fala isso lá também. Isso está no Apocalipse também. É o Cordeiro imaculado, o Cordeiro que é imolado. É isso que ele fala, está lá no Apocalipse. O Cordeiro que é imolado. A ele o poder, a honra, a glória. Isso aí a gente fala isso na liturgia. Por isso que o padre fala, levanta a hóstia e fala, eis o Cordeiro. Não é símbolo, igual os protestantes falam. Não é símbolo coisa nenhuma. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Então Jesus está presente fisicamente. E você vai celebrar de qualquer jeito. E você não vai deixar de comparecer para ver Jesus todo domingo? Uma hora por semana. A igreja não obriga você a participar da missa dia de semana, só dia de domingo. Ou no sábado à tarde. Tem isso também. Tem muita gente que não sabe disso. Você que não pode ir no domingo, você pode ir no sábado à tarde, à noite. Você não pode deixar de estar com Jesus, pelo menos uma vez por semana. Tem gente, né, que poderia ir todo dia, tem gente que vai, né? Como eu falei aqui no último vídeo dos irmãos protestantes, que tem gente que vai no culto todo dia. Entendeu? Mas pelo menos o domingo. Você vai deixar de ir? Você não está amando a Deus. Aí você está infringindo 2 mandamentos. Que nós vamos explicar isso quando a gente for dar aula sobre os mandamentos. Eu vou explicar sobre isso. Você não está amando a Deus sobre todas as coisas, porque você não está indo ver Ele, ao encontro dele. Mesmo que você não possa comungar, você pode fazer sua comunhão espiritual. Você pode estar com Jesus, mesmo que você não possa comungar. Entendeu? Você não está amando a Deus sobre todas as coisas e você não está guardando o dia do Senhor. Guardar o dia do Senhor, gente, não é só não trabalhar. É você prestar culto a Deus. Como os judeus faziam no Antigo Testamento. Sábado estava todo mundo lá na sinagoga. Os judeus não perdiam lá a sinagoga, lá o culto, sei lá como é que era lá, a celebração do judeu lá. Todos os sábados estavam lá firme e forte. Jesus também. Tanto que ele pegou lá o livro do profeta Isaías e falou. Jesus, como um bom judeu, ele ia na sinagoga todo sábado. E você? Entendeu? Então é para você pensar. Então, gente, nada se compara à liturgia. Nada. Ok? Aqui ele fala que a liturgia, ela também é exercida por meio de sinais sensíveis. Então, ela para nossa santificação. Entendeu? Então, a nossa santificação, ela precisa de sinais visíveis. Não é? Na liturgia é o quê? É o que eu já falei.
todo sinal visível ali na liturgia é meio de santificação. Não é? Quando o padre sobe o altar, é Jesus que está subindo o Calvário. Não é? Quando ele vai consagrar, né, vai acontecer ali o milagre da transubstanciação. Né? Eu já expliquei, gente. Né? Eu já expliquei, já fiz aí 3 vídeos aí sobre explicando o que é a liturgia, o que é a missa. Fiz 3 vídeos sobre isso aí, explicando tudo direitinho, parte por parte da missa. Entendeu? Expliquei tudo isso aí. Então, se você quiser, aí tem no nosso canal. Procure aí a Santa Missa, primeira, segunda e terceira parte. Expliquei tudinho. Né? Os objetos litúrgicos, sinais litúrgicos, né? Tudo direitinho. Se você quiser, tá aí no nosso canal. Tá aí. Tá bom? Então, se você quiser aprofundar, tá aí. Então, a gente precisa de sinais visíveis para contemplar o invisível, que é o próprio Deus. Ok? Então, esse é o parágrafo 1070. O 1071 fala a liturgia como fonte de vida, vida espiritual, tá, gente? Não está falando de vida carnal, não, está falando de vida espiritual. 1071. Além de ser a obra de Cristo, a liturgia é também uma ação da sua igreja, claro. Não é? É a igreja que celebra a liturgia, em nome de Cristo. A igreja, gente, somos nós. Tá? A igreja como instituição é o corpo de Cristo, mas nós somos membros, né? Por isso que eu falei, nós somos membros do corpo de Cristo, como diz São Paulo lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Vós sois o corpo de Cristo, entendeu? Porque nós somos membros do corpo, pelo batismo, entendeu? Com o nosso batismo nós somos enxertados na igreja. Por isso que ninguém pode ficar sem batismo. A gente só é membro da igreja, do corpo de Cristo, através do batismo. Antigamente não se podia celebrar missa, assistir a missa quem não era batizado. Podia assistir até a parte do Pai Nosso. Mas na hora de cantar o Pai Nosso a pessoa não podia. Porque ainda não é filho de Deus, ainda é uma criatura. Só é filho de Deus pelo batismo. Antigamente era assim. Não podia assistir a missa não. Só é filho de Deus através do batismo. Antes do batismo é uma criatura. Foi Deus quem nos fez. Mas só é filho de Deus pelo batismo. Entendeu? A igreja realiza e manifesta a igreja como sinal visível da comunhão entre Deus e os homens, por meio de Cristo. Então, gente, Cristo conseguiu para nós essa maravilha. Né? Já falei, essa comunhão que Jesus conseguiu entre nós e o Pai, ela foi rompida pelo pecado original. A gente não tinha acesso a Deus. Agora não, Jesus resgatou isso novamente, por isso que ele é a ponte, o pontífice, que liga o homem a Deus. E isso é manifestado na liturgia. Entendeu? Graças a Jesus, hoje nós podemos nos chegar a Deus, a ponto de chamar Deus de Pai, Abá, meu Pai, Pai nosso. Empenha os fiéis na vida nova da comunidade. Olha aí, então, é para a gente viver em comunidade. Igreja é isso, viver em comunidade. Não é cada um por si, Deus para todos. Não, é viver em comunidade. Entendeu? O irmão está doente? Vamos ver o que o irmão tem. O irmão está precisando de alguma coisa? Vamos ver o que o irmão está precisando. Isso é comunidade. Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ninguém passava fome, ninguém tinha necessidade, porque cada igreja, cada um ia ajudando o outro. Claro, gente, naquela época a igreja era muito menor. Hoje a igreja é muito maior, mas a igreja sempre fez a sua caridade. Não é? Como eu já falei, as pastorais, os santos, não é? Sempre fizeram caridade até morrer. Só a gente vê o testemunho dos santos. Mas se pode fazer bem mais, pode fazer muito mais. Implica uma participação consciente, ativa e frutuosa de todos. Olha que bonito, gente. Isso é muito bonito. Olha como é que a igreja confia na gente, no leigo, não é? Como eu já falei na última aula, isso que eu estou fazendo aqui é uma confiança que a igreja depositou em mim. Por isso que eu não posso ser infiel à igreja, infiel a Deus. Eu tenho que ser fiel àquilo que a igreja que confiou no meu trabalho. E eu vou vir aqui e falar coisas erradas aqui para levar você para o inferno? Não posso. Eu tenho que falar aqui para te levar para o céu, não para o inferno. Então, por isso que eu tenho que estar amparado na palavra de Deus, na tradição e no magistério,
para mim não falar aqui coisa errada e te levar para o inferno. Então é muito bonito o que o catecismo fala aqui, né? Uma participação consciente. Então você tem, para você participar consciente, você tem que entender o que você está celebrando. Tem católicos que não sabem o que é a missa até hoje, o que é a liturgia até hoje. A missa não é festa, a missa não é um culto, como é do. Nós respeitamos o culto dos nossos irmãos protestantes, mas a missa não é culto. A missa não é culto. A missa não é festa. Se a missa, gente, fosse culto igual dos nossos irmãos protestantes, o padre celebrava de qualquer jeito. Por que o padre está paramentado com a. Não pode celebrar a missa de qualquer jeito se não tiver paramentado. Tudo ali tem um significado. Cada roupa do padre ali tem um significado. A estola, né? Antigamente, né? Hoje não é obrigado mais a batina, mas a batina que seja, a estola, a casula, tudo tem um significado. Entendeu? Se fosse uma coisa qualquer, o padre celebrava de qualquer jeito. Não é uma festa. Então, quer dizer, por isso que não pode ter bagunça na igreja. Não é? Por isso que pode ter música? Pode, mas tem que ter uma música apropriada para a liturgia, não pode ser qualquer música. Entendeu? Na liturgia não pode ser qualquer música. Tem músicas lindas e maravilhosas, mas que não é litúrgico. Como eu já falei aqui daquela música do Regis Danese. Eu sei que tem muitos católicos que gostam daquela música, eu também. Não vou dizer que eu não gosto da música, a música é bonita. Entra na minha casa, entra na minha vida, mas na liturgia não pode. Até porque tem erro litúrgico, tem erro teológico nessa música. Já falei isso aqui. Quero amar somente a ti, somente a Deus. E o próximo? Tem que amar o próximo também. Então, na liturgia, essa música não pode ser cantada. Você pode cantar ela num grupo de oração, você pode cantar ela na sua casa, não tem problema nenhum. Agora, na igreja, na missa, você não pode cantar essa música. Na missa tem que ser uma música litúrgica. Entendeu? Baixo. Entendeu? Gente, eu já falei isso aqui. Tem igreja que eu não consigo comungar. Que é uma batucada, parece que é festa. Parece que estão numa festa. Não. Tem que ter um momento de silêncio para a gente poder falar com Deus e Deus falar conosco. O mundo hoje não quer saber de silêncio não. Só que o mundo hoje vive dentro de uma barulhada tão grande que não sabe silenciar. Por isso que Deus não fala. Lembra do profeta Elias? Veio um terremoto, Deus não estava ali. Mas quando veio uma brisa suave, Deus estava ali. Deus fala, né? Então a gente tem que silenciar, quieto, um momento a gente. Pode ter uma musiquinha, mais baixa, de leve. Mas do jeito que eu vejo aí, uma batucada danada e uma altura danada, você não consegue nem concentrar direito. Bater palmas na missa é um assunto polêmico pra caramba. A missa não é o sacrifício de Cristo. Por isso que no missal romano não fala em palma. Você pode bater palma no final da missa. No final da missa o padre deu a bênção, aí sim vai cantar parabéns. Aí pode, né, bater palma, cantar alguma música, o que quiser. Agora na liturgia, na missa, não cabe palmas. Primeiro que o missal romano não fala em palmas. Que é o que rege a liturgia, que rege a missa. A missa não é um sacrifício. Você vai estar diante de Jesus no Calvário batendo palma? Diante de Jesus batendo palma? Jesus ali se entregando por nós, morrendo por nós, você vai bater palma? Então, tem bispo que aceita. Se tem bispo que aceita, quem sou eu para falar alguma coisa? Entendeu? Mas não está no missal romano. Pode procurar lá. Se tiver, você me mostra. Não fala em palmas. A missa não é festa, gente. Cada gesto ali na missa, na liturgia, é uma santificação para você. Agora, veja, eu posso assistir a missa de joelho? Pode. Não é obrigatório, mas se alguém quiser assistir a missa toda de joelho, pode. A igreja não proíbe. Agora, na hora da consagração, tem que ajoelhar. Que aí você está adorando o próprio Jesus, que está ali. Eu posso levantar as mãos na liturgia? O missal romano não fala nem que sim, nem que não. Entendeu? Então não tem problema nenhum você levantar as mãos na hora de rezar o Pai Nosso. Não tem problema nenhum. Se o missal romano falasse, ó, não pode levantar as mãos na hora do Pai Nosso, aí tudo bem. Eu já vi gente falando que não pode
Mas no Missal Romano não está falando nem que pode nem que não. Aí então cabe a cada bispo colocar se pode ou não pode. Se o bispo não falou nada, gente, o responsável pela liturgia na paróquia é o bispo. Se o seu bispo não falou nada, você pode fazer. Agora, se o bispo falou não, não. Lembrando que o bispo é sucessor dos apóstolos, como o Papa é sucessor de Pedro. Se o bispo falar não, é não. Você tem que obedecer. Agora, se ele não falou nada, tem gente que fala coisas que o bispo não falou. Então você pode sim levantar suas mãos, sim, na hora do Pai Nosso, sem problema nenhum, não tem problema nenhum. Entendeu? Então, gente, tem muita coisa aqui errada na liturgia. Tem muita coisa errada na liturgia. Por exemplo, não se fala o amém na hora do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal. Não se fala o amém. Por quê? Porque a gente continua a oração, as orações litúrgicas. A gente vai deixar para falar o amém lá na frente. Amém, 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 amém. Então, na hora do Pai Nosso ali, a gente não fala o amém. Entendeu? Mas livrai-nos do mal. Pronto. Não fala amém. Eu já vi gente falando amém. Não. Então, gente, por isso que eu estou falando, tem muita coisa na liturgia errada, mas tem muita gente que não sabe também. Então, por isso que a gente tem que ensinar. Ok? Tem muita coisa que a gente ainda vai aprender. Consciente, ativa e frutuosa de todos. Olha aí, então você tem que participar ativamente da liturgia, para ela dar frutos. Se você não participa ativamente, ela não vai dar frutos. Entendeu? Esse é o parágrafo 1071. O 1072, o último de hoje, diz assim: a liturgia não esgota toda a ação da igreja. Isso também quem disse foi o documento do Concílio Vaticano II, da Sacrosantum Concílio. Tá? A liturgia tem de ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão. Olha que bonito. Não é? Então, gente, a gente precisa se converter para poder participar da liturgia. Senão a gente vai participar de qualquer jeito. Participar de qualquer jeito não vai dar frutos, como nós vimos no parágrafo anterior. Então, gente, a gente precisa de evangelização e fé e conversão. Gente, isso é o que mais está faltando hoje na Igreja Católica. Por isso que nós estamos fazendo aqui esses vídeos aqui. A minha preocupação é justamente essa, a mesma do catecismo. O nosso povo, como eu já falei, perece por falta de formação. O povo católico não tem formação. Então, é o que ele está falando aqui. Antes da gente celebrar a liturgia, a gente precisa evangelizar o povo, que o povo foi embora, o pessoal da teologia da libertação, né, levou o povo embora da igreja, nós temos que trazer esse povo de novo. Por isso que tem um empresário americano, escreveu até um livro que eu também vou mostrar ele aqui qualquer dia desse. Católicos, voltem para casa. Vou mostrar esse livro aqui. É um empresário americano que está fazendo esse trabalho lá nos Estados Unidos. Nós precisamos fazer esse trabalho aqui. Católicos, voltem para casa. Aqueles que saíram, têm que voltar. Entendeu? Para isso a gente precisa de evangelização. Evangelizar o povo católico. Fé. Tem gente que fica... eu posso ler a religião do outro? Não. Se você não, a menos que você já tenha lido a sua. Tem gente que não sabe nem a sua religião e quer ler a religião do outro, aprender sobre a religião do outro. Vai aprender a sua fé primeiro, depois você vai aprender a outra religião, senão você vai ser influenciado. Eu posso falar, não é para me gabar não. Eu tenho uma biblioteca aqui, como eu já falei, eu vou mostrar qualquer dia desse. Eu tenho livros, não é só livros católicos não, eu tenho livros de outras religiões também. Mas primeiro eu aprendi a minha fé. Primeiro eu aprendi a fé da Igreja Católica. Agora, depois que eu aprendi a minha fé, aí agora eu vou aprender as outras religiões. Até para mim saber onde está o erro lá. Mas primeiro você tem que aprender a sua. Você não sabe nem a sua direito, você vai querer aprender a do outro, você vai ser influenciado. E é o que acontece com nossos irmãos, com o nosso povo católico, que não tem formação, não foi evangelizado, não é? Aí depois, né, vai para outra religião, aí acha que sabe tudo. Não é? Aí que vai aprender a ler Bíblia, aí que vai aprender isso, vai aprender aquilo. Por que não aprendeu a ler Bíblia quando era católico?
Tem Bíblia católica aqui, tem Bíblia na igreja católica também. Quando é católico, não lê Bíblia. Aí vai para outra religião, passa a ler Bíblia. Lê Bíblia quando é católico. Então, evangelização, por isso nós estamos dando estudo bíblico aqui. Para o povo católico aprender a Bíblia católica também. Então, você que é católico, quer aprender Bíblia? Tem nosso canal aí. Estou dando aula de Bíblia também. Evangelização, fé e conversão. Mudança de vida. Se não mudar de vida também não adianta. Se continuar no mesmo erro, vivendo a mesma vida, não adianta nada. Aí é um contra-testemunho, como eu falei na aula passada. Pode então produzir seus frutos na vida dos fiéis. Olha aí, tá vendo? Se há conversão, a liturgia, não é? Os sacramentos, eles dão fruto. Agora, se não há conversão, não dá fruto. A vida nova segundo o Espírito, porque todos os sacramentos e a liturgia é celebrada no Espírito Santo. É o Espírito Santo que é a alma da igreja. É ele que, né? Os sacramentos todos são celebrados no poder do Espírito Santo. Inclusive a transubstanciação. O milagre da transubstanciação é operado pelo Espírito Santo. O compromisso com a missão da igreja. Qual que é a missão da igreja, gente? Evangelizar. Ide pelo mundo inteiro. Pregai o evangelho. Batizai. Coisa que também hoje os católicos não estão fazendo mais. Os padres hoje não estão fazendo mais. Alguns estão. Não estou generalizando. Mas tem muitos padres hoje que estão mais preocupados com a teologia da libertação, com a campanha da fraternidade, do que com a evangelização. Com a missão da igreja. A primeira coisa é a missão da igreja, levar o evangelho para as pessoas, levar o pão espiritual, depois leva o pão material. Primeiro tem que dar Deus para as pessoas, depois leva o pão material. E o serviço de sua unidade. Olha aí, para isso a gente tem que estar unido. Como é que a gente está unido, gente? Por isso que eu estou falando. Na liturgia ali, nós somos um só povo, um só rebanho. Para isso nós temos que estar unidos ao nosso bispo e ao Santo Padre, o Papa. Por isso que a liturgia que não está em comunhão com o bispo e não está em comunhão com o Papa, não acontece. Não acontece os frutos, não acontece o milagre. Porque é uma unidade. Deus é uma unidade, a Santíssima Trindade. Então, para ser celebrada a liturgia, como Deus quer, temos que estar unidos ao nosso bispo e ao Santo Padre e o Papa. Por isso que nós rezamos toda a liturgia, toda a oração eucarística, o Padre fala, né? Pelo Papa, bispos, e pelo clero e pelo magistério da igreja, a igreja do mundo inteiro. Se não tiver unido, gente, a liturgia não acontece, o milagre não acontece. Porque a Santíssima Trindade, ela não se separa. Pai, Filho e Espírito Santo não se separam, é uma unidade. Então, se a gente se separa da igreja, separa do bispo, separa do Papa, a gente está dividindo. Aí Deus não opera, Jesus não opera. Entendeu? Aí não tem frutos. Por isso que a gente tem que estar unido. Entendeu? Esse é o perigo da gente deixar a igreja, como eu já falei nas aulas passadas. Então, gente, tem mais coisas, tá? Então, na próxima aula nós vamos continuar. Esse assunto, gente, nós vamos levar também aí bastante tempo, tá? Como nós levamos aí, falando sobre Jesus, levou 25 aulas sobre Jesus, depois mais 25 aulas sobre a igreja, aí tivemos bastante aulas também sobre escatologia. Agora, nós vamos ter bastante aulas sobre liturgia, depois os sacramentos, depois os mandamentos, depois a espiritualidade, as orações. E aí nós vamos em frente, nós vamos estudar todo o catecismo da igreja, não estamos nem na metade ainda. Se Deus quiser, nós vamos estudar todo o catecismo, com a graça de Deus. Tá? Se Deus quiser, vai nos dar vida e saúde, nós vamos estudar, porque o catecismo pede, nós vimos aqui, a igreja pede evangelização. Então é isso que nós estamos fazendo. Então nós estamos aí oferecendo para você uma aula gratuita de catecismo e uma aula gratuita de Sagrada Escritura. Então você não precisa de mudar. Você não precisa de mudar. Você não tem mais desculpa. Antigamente tinha desculpa. A igreja católica não tem aula de Bíblia. Então agora você não precisa mudar de religião para estudar Bíblia. Tem no nosso canal de graça. Você pode estudar até em casa. Não precisa nem sair de casa. Até no trabalho, fazendo alguma coisa. Não tem desculpa. Quer fazer um curso bíblico, estudar o catecismo, estudar a doutrina católica, agora é o nosso canal. Tá, gente? Tem outros canais também, católicos também, mas que estuda a Bíblia, estuda o catecismo, página por página, livro por livro, eu não conheço.
Não conheço, sinceramente. Se você conhece, beleza. Mas o nosso está aí para te ajudar. Então eu volto a pedir. Se inscreva no nosso canal, é só isso que eu peço, gente. Por favor, me ajude a evangelizar. Se você gosta dos vídeos, coloque aí os seus comentários. Não está gostando? Tem alguma coisa que eu estou falando? Né? Se eu falei alguma coisa errada, peço desculpa. Se eu ofendi alguém, peço desculpa. Não é a minha intenção. Não quero ofender ninguém. Quero mostrar a verdade, aquilo que eu aprendi. Tá? Mas peço a vocês, me ajude aí a evangelizar. Se tiver algum diácono, se tiver algum padre me assistindo, ou mesmo algum irmão leigo mesmo, um catequista, né? Coloque isso aí, gente, nos grupos de catequese, nos grupos de ministro da Eucaristia. São aulas sobre liturgia, gente. Tá bom? Então, se vocês quiserem, pode passar para frente aí à vontade. Não me importa. Pode compartilhar com quem vocês quiserem. Não esquecendo de pedir para se inscrever no meu canal. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo, se Deus quiser.